Sejam muito bem-vindos a mais um podcast abençoado da sua vida. É o Pode Ouvir, sempre com histórias de fé, de alegria, de superação para acrescentar na sua vida. Por isso, para você que já acompanha e fica ligadinho aqui, toca aí esse sininho, aperta aí esse sininho porque ele sempre vai ter uma chamada para você não perder nenhum episódio fantástico para edificar o seu coração, a sua casa, a sua família e toda a sua vida. E hoje, em especial, eu estou com uma grande convidada. Ela que é psicanalista clínica, ela é mentora, né, especializada aí em cuidados com as mulheres no lar. Ela tem aí uma coautoria de um livro que é Nascidas para Vencer e ela vai contar uma história fantástica dessa experiência que é viver a dois, viver em família, viver em aliança. E eu tenho aqui a convidada com muita alegria para apresentar a vocês, Gisélia Rebelo. Que prazer estar aqui com você. Mas me diga uma coisa, essa história, ela tem um começo, né? Ela não é o do agora, o de repente, que nasceu, já tá aí, a gente vê algumas conquistas. São conquistas, porque hoje você alcança muitas mulheres e que têm entrado para essa imersão e elas saem com novos pensamentos. Mas a Gisélia não foi sempre essa mulher, né? Do lar, a mulher dedicada, a mulher prudente, a mulher sensata, a mulher honrosa. Ela teve sim uma história de passado e é sobre esse começo. Esse começo, onde foi que inaugurou esse tempo com relacionamento e comunhão com Deus? Então, né, se falando, né, não foi do agora, e eu sempre lembro uma frase, eu digo assim, leva tempo para Deus fazer de repente, né? Leva tempo, para de repente a gente aparece às vezes, né, nas redes sociais, aparece em alguns eventos e as pessoas olham e dizem assim, uau, né, apareceu hoje. Não, leva tempo, né, a gente passa por um processo na nossa vida e eu conheci a Cristo com 7 anos de idade, né? E desde então, ali, né, em uma escola bíblica de férias, né, fui alcançada, né? E uma criança, e a gente vê a importância, né, de começar ali por uma criança. E naquele momento ali, né, eu digo que a minha primeira mentora foi a minha mãe. Por quê? Porque ela começou a vida dela cristã e dali, a partir daquele momento, ela liderava mulheres, né? Ela era ali presidente, né? Antigamente era chamada presidente da ordem ali feminina da igreja, né? Os nomes mudaram. Mudaram, continuam os mesmos papéis, desempenhando os mesmos papéis, mas as nomenclaturas mudaram, né? Mas eu achava muito interessante, porque enquanto a minha mãe recebia ali as mulheres, a gente viu o desafio de muitas com crianças. E eu já ali, né, naquele momento, já aquilo ali já me atraía. E aí, o que eu fiz? Com outras amigas, né, ali, e disse assim, vamos receber crianças, vamos ficar com as crianças, enquanto as mães recebem a palavra, e a gente ficava em uma sala da igreja, né, recebendo aquelas crianças e ministrando para elas. Teve uma época que dava mais criança do que mulheres. E aquilo ali me inspirou. Então, começou ali a minha caminhada com Cristo ali em relação às mulheres, né? De ver, de ser inspirado ali através da vida da minha mãe. E esses 7 aninhos percorreram, né, ao longo do tempo. Criança é criança, mas é diferente quando você já começa uma caminhada consagrada ao Senhor. E aí isso chegou numa estatura, você foi avançando até a adolescência e o que começou a crescer no seu coração como chamado? Sempre foi mulheres? Sempre você planejou ter a vida ideal de casamento, né, filhos, enfim, a história, porque a mulher, ela cresce com isso ensinando, né, ela brinca de casinha, não é isso? A gente tem ali uma orientação. Exatamente, né? A gente fala hoje sobre uma base que a gente verifica que hoje, na nossa geração, a gente precisa, né? Os marcos que às vezes foram perdidos durante essa geração. Mas eu cresci em uma geração em que os marcos, eles foram bem estabelecidos. Então, a gente até fala, eu e meu esposo, que nós íamos para o acampamento, né? Seja de adolescente, de jovens, e é sempre aquele mesmo estudo, né? Aí falava namoro, noivado, casamento.
casamento, né? E a gente sempre era aquilo, a gente já sabia o que vai ter no acampamento, a gente já sabia as ministrações, né? E aquilo ali eu sempre tinha esse sonho, né? De me casar, de seguir os padrões segundo a palavra de Deus, mesmo em meio a muitas coisas, né? Porque naquele momento a gente é bombardeado, né? Seja na escola, seja na faculdade, ali no meio em que a gente está ali é desafiador permanecer nesse lugar. Mas eu entendo que desde os 7 anos de idade eu já tinha essa convicção do que eu queria, do que Deus tinha estabelecido para mim na minha vida. E aí fui trabalhando, né? Trabalhei, fui na música, ministrava ali na música, fui ali, trabalhei com as moças, porque tinha ali também um trabalho com moças e eu trabalhava ali com as moças da igreja, né? E depois foi o ministério com mulheres, né? Depois eu fui levada para esse lugar, a trabalhar realmente com mulheres. E esse momento que foi a fase saindo da adolescência, entrando num planejamento de Deus de consolidar e ter família, né? Eu tenho certeza que você teve os desafios nessa construção, né? O Senhor já estava presente, você já tinha instrução, já andava, né, nesse conselho, mas eu creio que teve alguns desafios. Hoje, tem mulheres que são casadas, mas não viveram essa comunhão com Deus já desde o início. Passaram a ter dentro do casamento e aí foi uma reconstrução. Mas também tem as mulheres que iniciaram seus relacionamentos já com uma orientação, que é o propósito aqui, né, Sim, de experiências do lar. Essas mulheres hoje que participam, por exemplo, dessa sua experiência, elas saem com que riqueza? Olha, hoje eu estive em um evento, né, agora próximo para casais, e o pastor falou o seguinte, né, ele disse, olha, eu convidei você para estar aqui ministrando porque alguém chegou e falou o seguinte, pastor, se eu tivesse participado desta mentoria há alguns anos atrás, o meu casamento não teria acabado. E eu recebo assim, Lili, algumas mulheres que chegam no primeiro encontro, já chegou mulheres dizendo assim, olha, eu só vim para dizer para você que eu não vou participar desse curso porque eu estou desistindo do meu casamento. No primeiro encontro, quando tem a primeira ministração, ela diz assim, eu não vou desistir do meu casamento, eu vou permanecer. Eu vou lutar pelo meu casamento. E eu tenho visto muitas mulheres. Hoje, mais de 400 mulheres já passaram pela sala da minha casa, né? Eu falo que é a experiência das mulheres de Tito 2, né? Que é aquela mulher que senta. E eu decidi muito mais, se você me perguntasse assim, o que você gosta mais? De ministrar lá no púlpito para uma multidão ou quando você está sentada na sala da sua casa com as mulheres? Eu digo, quando eu estou assentada na minha casa, em volta da mesa e ministrando aquelas mulheres. Porque eu sei que é muito mais eficaz, né? Eu sempre trago a palavra de Débora, né? E a palavra de Débora ali, a gente vê que ela é juíza, ela é profetisa. Mas quando Deus levanta Débora ali, ele levanta como mãe de Israel. Sabe, eu vejo que nesse tempo nós precisamos muito mais do que mulheres com palavras, mulheres com performance, sejam mulheres que se levantem como mães. A gente fala tanto de paternidade, né? Mas a gente esquece que hoje também há uma ausência, há uma carência de uma maternidade, de mães que orientem, porque antigamente nós tínhamos essa orientação, onde a mãe ensinava, onde a gente aprendia a bordar, a gente aprendia a costurar, onde toda mulher tinha ali a sua latinha de costura. Hoje a mulher não sabe nem pregar um botão, né? Fica desesperada, né? Cai ali o botão, meu Deus, tem que procurar uma costureira, e até costureira já tá difícil. Eu vou ter que me entregar. Ai, meu Deus, eu não sei aquela costurar botão. Não é? Então, coisas isso que antigamente nós sabíamos. Então, a mulher de Tito 2, ela vai fazer esse papel. A Bíblia diz a mulher mais experiente. Paulo diz assim, olha, as mulheres mais experientes. Por que ele traz isso em Tito 2? Porque lá naquela época, as mulheres, naquela época ali da Grécia, onde as mulheres estavam saindo para fazer as competições, elas estavam já saindo do seu lar, ele disse, olha, vocês precisam voltar para casa.
Vocês precisam. Eu tô aqui, assim, eu vou receber primeiro, né, porque eu tô aqui direto, mas vocês vão receber também essa palavra, né, porque é um despertamento, Sim. né, para muitas situações onde tem mulheres que, por muito pouco, estão deixando suas casas, né, irem e serem entregues por conta de uma postura. A gente tá falando de realidades, né? Isso. A gente tá considerando que se você não for casada, mas for casar, você precisa dessa instrução. Sim. E se você já está casado e precisa fazer algumas revisões no seu comportamento, precisa dessa instrução. E para você também que está solteira, né, não sabe ainda o que vai planejar, mas que Deus está cuidando, a gente nunca perde em obter conhecimento de experiência do lar, porque a gente convive com alguém, a gente convive com pai, com mãe, a gente é filho, a gente, né, tem uma série de responsabilidades dentro de um lar. Ninguém, a não ser os que moram sozinhos, mas você não sabe por quanto tempo você vai morar sozinho, porque Deus, ele muda. A geografia de Deus é diferente. Nós estamos falando de experiências do lar, aquela que vai precisar lidar com pessoas. E as pessoas que você ama. E lidar com as pessoas que você ama é mais desafiador do que você possa imaginar. Já diz a palavra, vai ter que suportar. A gente tem uma frase, né, usada aqui, né, não é nem o eu te amo, eu te suporto, porque a Bíblia diz que eu tenho que suportar. Verdade. E a gente suporta mesmo quando a gente ama. A gente segura a língua, né, a gente revê a forma que vai falar para ter cuidado, né, a gente procura não falar nada, mas faz algo que possa mudar o cenário para dar pelo testemunho. Então, são muitas coisas nesse exercício de amar, que tem que suportar, tem que esperar, tem que crer, e a gente está falando que muitos desses papéis é de responsabilidade da mulher. Exatamente. E viver essa experiência, né, que é justamente sobre esse livro que em 2017 eu tive esse encontro, né, com esse curso que é a experiência do lar. Né? E essa autora maravilhosa que hoje não está conosco, mas que deixa esse legado, que é a Dev Titus, né? E hoje ela passou o bastão para a filha dela, que é a Trina, né? Ela passou esse bastão e a gente diz que a gente também alcançou esse bastão para dar continuidade para esta geração. Nós estamos fazendo uma corrida, né? Paulo diz que nós estamos em uma corrida. Daqui a alguns anos nós não vamos mais estar aqui, né? Mas a outra geração vai estar. E aí o que nós vamos deixar de legado para a futura geração? E isso tem sido a minha preocupação. Eu digo, no dia que eu não estiver mais aqui, mas eu deixo um legado para essa geração. E a Dev, ela fala no livro que é no lar que o coração é formado, né? É no lar, é ao redor da mesa que os corações são conectados, né? Então ali é no lar que o meu coração é ferido, mas é também no lar que ele é curado. Você menciona aí, de repente me veio uma memória. Quantas pessoas ou quantas famílias não estão mais sentando na mesa para comer, para conversar? E às vezes estão sentando apenas para ficar conectados, como um corpo que senta, né, e fica ali, né, por horas e come com uma mão até ocupada, né? Hoje a gente tem que falar sobre isso. É um exercício, a gente precisa mudar. Eu mesmo, muitos que estão ao meu redor, nós estamos vivendo esse desafio de se desconectar por momentos. A gente não está falando que é deixar de se conectar. A informação ela está chegando, ela está no volume, e ela vem pelos meios de comunicação, mas muitos estão levando os meios para a mesa. E essa mesa não tem mais diálogo, conversa e comunhão, que é o principal. Né? Então eu imagino que muitos registros venham de mulheres que estão nesse despertar sobre as suas práticas, que não sentam mais na mesa e que não conversam mais. Eu diria, pastora, que a comunicação tem sido cortada. Sim. Né? As pessoas estão se calando, silenciando, e esse calar e esse silenciar está se tornando uma dor. Exatamente. E ela estoura para dentro. Exatamente. E é interessante que a gente usa ali em Josué, quando Josué ele se posiciona, quando o povo está ali adorando outros deuses, e ele se levanta e ele diz, olha, eu não sei quanto a vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aí, por muito tempo, nós usamos isso como se fosse uma promessa. Né? Fosse uma promessa, não é uma promessa, é um posicionamento. Quando ele diz ali, eu e a minha casa serviremos, ele se posiciona. O que nós estamos fazendo hoje? Nós precisamos nos posicionar. Eu como mulher dentro do meu lar, porque o lar, esse lugar chamado lar, o Senhor deu a mim. O Senhor deu governo e autoridade para a mulher no lar.
O homem, ele é o cabeça da mulher, ele não é o cabeça do lar. Por muito tempo a gente também repetiu, ficamos igual papagaiozinho de pirata, né? Alguém falou assim, o homem é o cabeça do lar. Todo mundo repetiu, né? Aí a gente chega lá, o homem é o cabeça do lar. Não, a palavra de Deus, pode abrir lá em Efésios, você vai ver. O homem é o cabeça da mulher. Por quê? Porque esse ambiente chamado lar, o Senhor conferiu a quem? A mim. E a você que está agora nos ouvindo. Ele confiou a você. Você é o agente de amor e de paz desse lugar, né? A gente vê se a mulher ela não está bem, o lar fica... A atmosfera fica horrível, né? Mulher não acordou bem, todo mundo já fica, meu Deus, mamãe não tá bem, né? Calma aí, né? Já fica aquele desespero, né? Mas também se você está ali, né? Com aquela alegria, com aquela paz, você contagia todo o ambiente. E Deus chamou a gente para isso. Deus me chamou para esse lugar. Então eu preciso me posicionar como a guardiã. Por isso que nós chamamos guardiã do lar, né? É aquela que protege o ambiente. O guardião é esse, ele tá olhando tudo. E aí ele começa a ver, opa, tá vendo o perigo ali. Ela já está posicionada. A gente vê isso muito bem retratado, Lili, naquele filme Quarto de Guerra. Quando aquela mulher, ela entende isso. O que ela faz? Ela abre aquela porta e ela disse, olha, Satanás, hoje vocês, tudo que tiver aqui, pode sair fora daqui. Podem pegar o beco, né? Vamos dizer que na nossa linguagem... Na nossa linguagem é essa. Pega o beco, sai da reta. Beco, sai daqui. E eu tenho dito para as mulheres hoje, quem tem que sair desse ambiente não é você. Da sua casa não é você, não é o seu marido, não é o seu filho. Quem tem que sair é o inimigo, é aquele que está atuando ali no teu lar. Ele que tem que sair. E a gente olha, de repente, para isso e pensa, mas em que contexto, né, pastor? Em que contexto eu tenho que me posicionar? Quais são os momentos que eu posso não estar vigiando, né? Embora eu já tenha talvez um tempo de comunhão, mas não estou desperta, né? Nesse despertar. Desperta, né? Débora. Então, esse é o nosso propósito. É fazer com que você vigie em que os seus filhos estão vendo. Que você vigie, né, sobre essa atenção ao seu marido, que você tire um tempo para viver em comunhão na mesa. São coisas pequenas, eu tenho certeza, mas que elas foram sendo tiradas sorrateiramente, que é sobre isso. O inimigo, ele é bem astuto. Sim. E ele é bem sorrateiro. Ele chega sem fazer alarme. E quando você não percebe, já ocupou não só a entrada da frente, mas já está à vontade dentro da casa. É isso mesmo. Né? E aí é um pouco sobre isso. É lógico que tem alguns segredos. A gente não vai contar tudo porque a gente quer que você participe, né? Aliás, esse é o convite. Viva a experiência do lar com a pastora Gisélia. Sente na mesa e vai lá para essa roda da mesa da casa dela que ela tem prazer muito mais do que o púlpito, né? Não quer dizer que o púlpito não tem o chamado. Não. Tem, vai alcançar mulheres. Não. Mas sentar na mesa e tratar com um seleto, né? Isso. Ali 15 mulheres, vamos refletir, vamos meditar na palavra, vamos repensar a nossa trajetória, porque o lar tem recuperação para uma mulher posicionada. Exatamente. E a gente vive dessa experiência, né? Quem está com mais experiência pode me auxiliar. Exatamente, exatamente. Então eu entendo que hoje Deus está levantando mulheres que elas estão pavimentando o caminho para que as outras passem. Ou seja, lutas que você está vivenciando hoje, você está experimentando hoje, você está vivendo, guerras que você está lutando, as outras não vão ter que passar, né? Eu digo uma frase que fala assim, que existe o sábio inteligente, né? O sábio é aquele que ele vai olhar, ele vê ali fulano foi naquele caminho, eu sei que ele vai, olha, ele se deu mal, eu não vou passar por aquele caminho. Inteligente não, ele vai dizer o seguinte, ele diz assim, eu vou porque comigo é diferente, eu sei do negócio, entendeu? Então, quando a gente vive, como você colocou aqui, essa experiência é uma experiência. Por que que eu trago essas mulheres para o meu lar? Muitas até chegam assim para mim, eu vim aqui só para ver se você tinha coragem mesmo de receber
receber mulher que você nem conhece. Já chegou mulheres assim. Porque normalmente as pessoas não abrem a porta pra quem não conhece, ou não tem algum, né, convívio ali mínimo e tal. Hoje em dia, na verdade, é até orientado, né? Não receba qualquer pessoa na sua casa, ou vigia e tal. Mas quem anda com o Senhor tem que pedir revestimento. E o propósito é que o seu lar seja bênção na vida das pessoas. Eu declaro que a minha casa, ela ali tem o sangue de Cristo, né? Na sua porta, como ele fez menção de separação do povo, a minha casa também é separada. E ela tem ali escolhidos, e o Senhor há de trazer pessoas, mas quem sai não sai o mesmo. Porque ali tem eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E não sai mesmo, viu? Porque... E as limitações, a gente precisa ter limites. O problema é que nós não estabelecemos limites, né? Então a Bíblia diz, aonde não há lei, não há transgressor. Né? Então, quando eu recebo, há um propósito, porque eu estou recebendo aquelas mulheres, né? A Devi falava pra gente que quando eu chamo para o meu lar, eu faço essa mulher sentir os 5 sentidos. É o cheiro da casa, é aquela casa. Às vezes as mulheres chegam na minha casa e elas estão assim, elas já chegaram assim, mulheres assim, eu não coloco Gia, eu não coloco quadro, eu não coloco enfeite, eu não coloco nada na minha casa, porque eu não quero que encha de poeira, eu não quero limpar. Aí tem uma ministração que a gente fala sobre a limpeza, que a limpeza ela está bem próxima da santidade, é um ditado americano. Né? Então, a limpeza está bem próxima da santidade. Então, quando você está vivendo em um ambiente sujo, às vezes a sua casa está suja e você nem se percebe. Às vezes é assim como a sua vida está. Uma sujeira, uma bagunça. E você nem se percebeu, né? Naquele momento. E quando aquela mulher ela começa a limpar, quando aquela mulher começa a lhe organizar, o que acontece com a mulher da dracma perdida? O que acontece? Ela acende a luz. O que é a luz? É a palavra de Deus. O salmista diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando aquela mulher acende a luz, o que ela vê? Primeira coisa que ela enxerga: sujeira. Tá tudo sujo, né? Aí a Edmeia Williams, eu gosto que ela diz assim, aí ela pega a vassoura, mas não é para voar não, né? Que ela não é bruxa não. É para ela limpar a sujeira. E é uma responsabilidade dela. Às vezes você talvez esteja aí na sua casa, esteja culpando seu pastor, sua líder, não sei o quê, pelo caos que está na sua casa. E minha irmã, a responsabilidade é sua. Quando aquela mulher, ela perde aquela dracma, aquela moeda que tinha um valor e que ela perdeu dentro de casa. Ela não perdeu na rua, ela não perdeu na igreja. Ela perdeu aonde? Dentro da casa dela. E ela faz a faxina, ela limpa e ela encontra. E eu ouvi numa ministração do pastor Juscelio, ele dizia bem assim, eu creio que essa dracma era a dracma da celebração. Talvez você já perdeu a celebração do seu lar. Talvez você olhe na sua casa e você não sente alegria de estar no ambiente do seu lar. Você não consegue mais celebrar, você chega em casa, está triste. Você olha para o seu marido com tristeza, você olha para os seus filhos com tristeza. Eu quero te dizer hoje que o Senhor está ministrando ao seu coração para que você abra a palavra hoje, para que essa palavra penetre o teu coração, para que essa luz venha sobre você e que tudo aquilo que estiver sujo, o Senhor mostre para você, mas não chame ninguém para limpar não, pegue a vassoura, pegue todo o material de limpeza, saia limpando e encontre a dracma da celebração e comece a agradecer ao Senhor por esse lugar, por esse ambiente que Ele te deu domínio e autoridade. Que delícia! Depois dessa, a gente é pronto, já podemos ir embora. Recado já foi dado, experiências do lar, a chamada é para você. Acha essa dracma perdida dentro da tua casa, não tá em todo lugar, não. Faz uma limpeza, às vezes só é necessário, sabe? Às vezes a gente tira um tempo para limpar o guarda-roupa, para arrumar o quarto, para fazer uma retirada, para doar alguma coisa, né? Para fazer um exercício que o Senhor te convocou dessa boa vizinhança, de servidão, de comunhão. E às vezes dentro da tua casa. Não precisa fazer para o outro, não. Primeiro faz para tua casa e depois você faz ao próximo. Isso né? Mesmo. Porque tem gente cuidando dos outros, mas não está cuidando da casa. Aí o Senhor já diz, adianta ter ganhado o mundo inteiro e não ter ganho a sua casa? Uau. É sobre isso, né? E quando, obviamente, a gente tem, né, esses convidados, e você aqui como uma convidada, você, Senhor, qual a palavra? E eu sei que você já deve ser bem conhecida dela, imagino, mas o Senhor faz lembrar. Ele faz novamente uma lembrança, e é Provérbios, né, 30. E aí ele diz assim, olha, o versículo 10. Mulher virtuosa, quem a achará? Significa que tem que procurar. E ela é achada, né? Ela não se põe para ser vista, não é vitrine, né? Ela tem que ser achada. Então, o seu valor muito excede, ou seja, o Senhor diz que não tem como comparar, porque excede, tudo que excede, transborda.
Né? Tudo que excede, ele traz um volume maior de abundância. Então, excede o de finas joias, ou seja, não se compara a qualquer tesouro na terra, não tem comparação. A gente pode ter a joia de maior riqueza e o Senhor está dizendo, excede. E a palavra dele tem valor e ele está aqui validando, dizendo que o seu valor é muito maior do que as joias, os tesouros e tudo aquilo que tem riqueza nessa terra. E ele fala, o coração do seu marido confia nela. Quantas mulheres, né, elas estão vivendo essa desconfiança. Uau. E a desconfiança é uma maldição dentro da casa, no relacionamento. Ela cria monstros, loucuras, né? Onde não existem. E aonde porventura estiver, que ela esteja posicionada para fazer o conserto. É sobre isso, porque o Senhor está nos ensinando. E ele fala que há uma confiança no relacionamento. Então, tem mulher e casais, né, que estão vivendo esse desafio de um confiar no outro. Na saída, na volta, né, na distância, no telefone. Isso. Mostra aí essa senha desse telefone. Né? Onde é que tu estava? Né? Tem histórias e histórias. Então, a gente vê a palavra falando sobre uma mulher como joia, um relacionamento de confiança, tem algo de Deus aqui, dizendo que tem esse perfil de mulher. A mulher que está aqui, segundo a Bíblia, e que ela tem que estar dentro de casa para fazer essa entrega todos os dias. E aí ele fecha e diz, e não haverá falta de ganho. Não. E ela faz o bem e não o mal. Oh, meu Deus! Todos os dias da sua vida. O Senhor não diz que é uma temporada, não. Ele fala que é a vida inteira. Exatamente. Então, qual seja o estágio que você estiver como mulher, né, como projeto de vida, o Senhor está dizendo que você foi feita para fazer o bem. Amém. E que você é uma joia preciosa. E que aqui diz que excede o entendimento de toda a relação na confiança. E se assim está o seu marido já nessa constituição, como casamento, a ele seja dada toda essa honraria, porque ele achou a mulher virtuosa dentro de casa. Eita glória, nós estamos demais aqui. Maravilhoso, né? Que coisa maravilhosa. E você citando aí, né, Provérbios 31, falando dessa mulher, né, e eu acho muito interessante. Nesse livro, né, que é a obra, né, Nascidas para Vencer, Escolhidas e Posicionadas para Governar e Brilhar, o Senhor me deu essa oportunidade ano passado, né, fui convidada para fazer parte desta obra, então são 30 mulheres, né, e aí eu digo assim, eu cheguei lá falando assim, pode vir alguma coisa boa de Manaus? Pode sim, porque eu estou aqui, né, então eu celebro isso, e eu pude fazer parte desta obra, né? E aqui a minha frase que eu deixei aqui registrada e que vai ficar aqui como um legado é aquilo lá. É a chave de acesso que te habilita para viver o propósito, sabe? Então, é a partir do lá. Você começou falando sobre isso, que é a partir do lá. Tudo começa no lá. Se a gente tem algum problema e a gente vai para um terapeuta, para um psicólogo, ele vai buscar lá a tua origem. Desde o teu nascimento, tudo isso, né? São os traumas, né? São as histórias que marcaram, as dores. Tudo isso leva-se para o casamento. Exatamente. A gente leva essa bagagem, né? Então, a gente vai verificar que você falando sobre a comunicação, sobre a desconfiança, isso que acontece hoje, inclusive eu estava falando esse final de semana, conversando com alguns casais ali em um congresso, e a gente falava sobre isso, que isso se perdeu lá em Gênesis, lá no Jardim do Éden, essa comunicação foi perdida lá, né? Deus fez a mulher como um radar, como aquela que detecta o problema a quilômetro de distância. A mulher, ela tá aqui, mas ela tá sabendo tudo que está acontecendo no ambiente, né? Deus nos dotou disso, mas lá no Éden, houve uma falha, né? E aí o nosso radar começou a pegar tudo. Aí nosso radar começou a vir a desconfiança, né? O marido já tocou, peraí, deixa eu ver quem é, né? E aí, hoje também a gente começou a esconder um do outro. Quando acontece isso, o que o casal faz? Ele começa a tecer folhas de figueira para se esconder. Só que hoje nós não nos escondemos só de Deus. Ele estava se escondendo de Deus. Mas hoje nós estamos nos escondendo um dos outros.
o marido se escondendo da esposa, a esposa escondendo do marido, né? Eu falava ali, é aquela roupa que você compra, e o marido olha e diz, mas essa roupa nova? Não, nova não, já tem há muito tempo, né? Pegou na mentira. Na mentira, né? Você tá escondendo. Aí a gente virou grandes alfaiates e grandes costureiras, costurando folhas de figueira. Vamos colocar aqui. Né? É o marido que está tendo ali um flerte ali, conversando com alguém lá no WhatsApp, né? Conversando ali com alguém, mas não fala para sua esposa. Eu quero dizer, se você tem segredo com seu cônjuge, isso não é de Deus. Porque num casamento saudável não há segredos, né? Então, a gente precisa estabelecer isso e a gente vai aprendendo isso dentro da nossa casa, a honrar, a respeitar, porque quando eu saio da minha casa, ali, olha, tem o Senhor, depois tem o meu marido, estão me protegendo, né? E depois sai o meu marido, mas entra o meu esposo, ele continua sendo essa proteção, né? Aí você diz, eu sou solteira, eu digo que você tem, como eu aprendi com a Dev, você tem um rico marido judeu, né? Então, não, eu sou casada, eu tenho um marido rico e judeu, né? Você presta conta ao Senhor, você começa a honrar, respeitar o Senhor. Quando você vai para esse casamento, você não tem dificuldade. Por quê? Porque você consultava o Senhor. Senhor, eu posso fazer isso? Senhor, eu estou bem vestida. E quando você vai, você já traz isso para o teu casamento, porque você vivenciou isso antes do seu casamento. Nós precisamos trabalhar com o reparo, nós precisamos trabalhar com a prevenção. O problema é que a gente vai para o casamento e a gente quer ali, é aquela história, né? Eu vou para o casamento porque eu quero ser feliz. Não, você tem que ir completa. Você já tem que ir completa, porque você já joga uma responsabilidade para o outro, né? Já de pessoa, você tem que me fazer feliz. Não, você tem que estar completa em Deus. Você tem que estar ali com a sua identidade restaurada. E você não precisa jogar a responsabilidade para o outro. Porque quando a gente entra ali, eu já entro com esse pensamento, eu preciso fazê-lo feliz. E ele já entra, eu preciso fazê-la feliz. Então ali, olha, tudo se encaixa. Né? Mas quando eu entro com essa responsabilidade de colocar no outro, você precisa me fazer feliz. Essa palavra, assim, ela tá vindo hoje como um despertar, porque precisamos desconstruir essa fala, que a minha felicidade está na mão de alguém. Exato. Né? E essa é a grande manobra que o inimigo tem usado. A tal felicidade, né? Uau. E nós precisamos entender que nós somos plenas, nós todos temos um amor da qual está na mão do Senhor para toda a dependência que a gente tenha na terra. Exato. Coloca isso no seu coração. E aí, quando a gente encontra alguém, esse alguém também tem que estar pleno na comunhão com Cristo, porque aí vocês estão no mesmo propósito de amor ao Senhor, aonde o homem não é responsável por você. Exatamente. Né? Nessa dependência. Isso, e a gente vê hoje as pessoas se relacionando por carência. Então, né? Essa é a frase mais comum. A gente cuida de pessoas, a gente recebe pessoas, a gente tem algumas responsabilidades, você sabe mais do que ninguém, ainda mais como profissional da área, que é psicanalista, mas é pastora, e a gente ali tem o desafio, cada vez mais, de se preparar para lidar com essa situação, que são algumas mulheres, a famosa carência. O que falar sobre isso com uma palavra assim, do coração de Deus, pastora? Porque a carência, ela tem sido uma justificativa para entrar em relacionamentos fora de propósito. Exatamente. E também a rejeição. Isso. São duas palavras cada vez mais comuns, né? Em me justificar algumas mulheres que estão vivendo relações nada saudáveis, mas estão nelas. Exatamente. É muito importante, né? Eu digo que sempre a gente está se aproximando do Senhor e buscar ferramentas também. Né? Hoje, como psicanalista, às vezes, por muito tempo foi rotulado que o cristão não precisava dessa ferramenta, né? Não precisava desse profissional, né? Porque tudo Jesus vai fazer, né? Mas eu acho interessante que quando Jesus ele vai curar físico das pessoas, ele cura em qualquer lugar. Uhum. Mas quando é que ele tinha que curar a alma das pessoas, ele se assentava à mesa. Ele ficava um com o outro ali naquele momento, né? Então, é preciso eu sentar, é preciso eu abrir o meu coração, é preciso eu trazer essas coisas que estão lá no fundo e às vezes veio da minha infância, né? Eu lembro uma fase da minha vida, eu tive só 2 relacionamentos,
um primeiro namorado, que eu já pensava para casar, já tinha esse pensamento, mas não deu certo. Mas quando eu terminei esse primeiro relacionamento, veio a frustração. Veio aquela questão de dizer, não quero mais, quero saber não, hoje eu vou me, colocar de cabeça para servir ao Senhor. E eu fiquei muito tempo intensa. E quando meu marido chegou, eu dizia para eles, eu já vou ser bem sincera, não gosto de você, não tenho interesse em você, eu tô em outra perspectiva, né? E eu digo, se você quiser, né? Vai ficando aí, né? E ficamos por um vários tempo, foras você também deu nele. Vários foras, né? Ele foi persistente, né? E ficamos ali 3 meses nisso, e sem abraço, sem beijo, sem nada, porque eu realmente abri meu coração, e meu coração estava ferido, estava machucado, né? Por algo. Mas eu comecei ali buscar no Senhor. Comecei a dizer para o Senhor, é assim que meu coração está. É assim que meu coração está ferido, machucado. Eu não acredito mais nisso, né? Talvez você que esteja aí me ouvindo esteja nessa fase. Não quero mais saber de homem não presta, enfim, o que a gente ouve, né? Diariamente, sabe? Mas eu quero te dizer, quando você busca isso em Deus, quando Ele é suficiente para você, você não joga mais essa responsabilidade para o outro. Então eu entrei nesse meu relacionamento, sou casada há 26 anos, vivo um casamento feliz e pleno em Deus. Isso não quer dizer que tenho ausência de problemas, de situações, não, mas nós aprendemos em Deus como resolver cada situação na nossa vida. E nós estamos aí. Tenho um filho de 23 anos, né? E eu me alegro por poder dizer que eu e a minha casa servimos ao Amém. Senhor, né? Então toda a carência, sabe? Busque ajuda, né? Vá buscar ajuda, se você puder, busque uma ajuda profissional, né? Tenha ali um discipulado, chegue perto da sua pastora, da sua líder, né? Mas fale, abra o seu coração, porque a gente precisa falar. Porque quando a gente fala, a Bíblia fala que quando eu falo para o Senhor, né, naquele momento eu sou perdoada. Mas a palavra de Deus diz que quando eu confesso para você, quando eu abro meu coração para você, a Bíblia diz que eu sou curada. Amém. Eu sou curada. Então Deus quer, além de nos perdoar, Ele quer nos curar. Amém. Então nesse dia eu quero dizer para você, Deus não quer somente te perdoar, mas Ele quer te curar, para que você viva um relacionamento pleno no Senhor. Amém. Olha, nós estamos aqui agraciados, né, dessa certeza. Às vezes precisamos olhar para as coisas e não achar que é demônio em tudo. Né? A gente faz as nossas investidas para capacitação mesmo. Isso. E agora mesmo, recente, estou fechando aí um estudo, uma qualificação, né? É entender em aconselhamento bíblico pastoral, mas à luz da psiquiatria, né? Da psicologia, nem tudo é o demônio, nem tudo é o capeta, não. Tem muita coisa que é almática mesmo, e é preciso resolver essas questões traumáticas e olhar lá na origem lá, né? Exatamente. Que a frustração você colocou aqui, né? Podia ter impedido a possibilidade de ter essa história aqui se você tivesse ficado lá. Exatamente. Com esse coração amargurado, triste nessa primeira experiência, né? Mas o mais interessante, Gi, vou falar Gi. Pode Gi, falar. É que é a segunda ou terceira vez que alguém fala assim, eu não gosto de você, todo mundo tem uma batalha, né? Então, no último podcast, o nosso querido convidado também falou assim, ela disse pra mim, olha, eu não gosto de você. Ele disse que era o quarto fora que ele tinha levado. Mas vamos aí, né? E aí eu ouço novamente, dessa vez, a pastora Gisélia, né? A versão, tipo assim, né? Agora teve o trocadilho. Eu não gosto de vocês. Vamos indo aí. 3 meses, se Deus mandar, mandou. E não é que Deus queria esse projeto? Exatamente. Olha só, onde o Senhor tinha planos que hoje, né? Vocês como casal, a gente vê, vocês ministraram juntos, inclusive, ministram juntos, né? Andam juntos. Nessa comunhão, são certamente a experiência que muitos casais precisam para mudarem suas histórias pelo que vocês aprenderam com Deus. Exatamente. Né? E aí a gente olha,
Pode Ouvir passa tão rápido que a gente fica assim, já acabou? Agora que a gente ia começar, né? E a gente já tá nesses bastidores aqui, mas eu queria te agradecer pela oportunidade de falar sobre a experiência do lar, de falar desse projeto, né, de Mulheres Nascidas para Vencer, de sentar à mesa e colocar o seu devido lugar na sua responsabilidade como mulher, e que você veio aqui compartilhar conosco, né? E as portas ficam abertas para você voltar quantas vezes quiser, tá? Porque a gente é do lar. Amém. A minha casa e eu servimos ao Senhor. Amém. E nós somos mulheres posicionadas. Amém. Seja na espera ou já nesse relacionamento, saber que Deus está no controle de todas as coisas e a gente tem uma responsabilidade. Então eu queria te agradecer e queria te convidar para uma palavra final, né? Amém. Sobre esse propósito. Amém. Mulheres do lar, da experiência do lar, para falar com as nossas queridas mulheres que estão aqui vivendo esse grande propósito em aliança. Amém. A palavra que eu quero deixar, né? Eu falei sobre Débora, mas eu não posso sair daqui sem falar sobre Jael. Uma mulher que estava posicionada dentro do seu lar. Amém. Talvez muitos poderiam olhar, poxa, ela estava dentro do lar dela. Pois é, mas ela não estava aquém do que estava acontecendo na sua nação. Ela sabia que existia um inimigo que estava ali atormentando a nação por muitos anos. Ela estava ligada naquilo que estava acontecendo. Eu quero te dizer, fique atenta ao que está acontecendo hoje na nossa nação. Principados e potestades que estão se levantando e estão querendo destruir nosso casamento, os teus filhos. E eu quero te dizer hoje que guerras que você não lutar, sabe, seu filho vai ter que lutar. Se você não lutar e não batalhar por uma questão de um divórcio que talvez esteja batendo a porta da tua casa, seu filho vai ter que lutar mais tarde, sabe? Jael, ela se posiciona, ela pega a estaca, sabe, ali da tenda dela, ela pega o martelo, estaca fala de fundamento, sabe, o martelo fala da palavra de Deus e ela crava ali na fronte do inimigo. Sabe como você vai destruir esse inimigo que está atormentando a nação e talvez esteja atormentando aí a tua casa, guerreando, querendo tomar os teus filhos para ele? Eu quero te dizer, vai ser com fundamentos estabelecidos na palavra de Deus. É você todo dia declarando, ministrando sobre a tua casa, sobre o teu lar, sobre a tua família, sobre a tua geração. Você profetiza, você é a guardiã do seu lar. Então, minha irmã, se levante, se posicione, porque nada está perdido. Talvez para o mundo possa dizer, isso é impossível. Eu quero te dizer que o nosso Deus é o Deus do impossível. É no lar que você vai matar o urso e o leão, para depois, lá fora, você matar o gigante. Eita glória! Esse Pode Ouvir tá demais, né? Eu tenho certeza que alcançou seu coração, porque são palavras de edificação, mas de conquista, de uma orientação, mas de propósito. E nós estamos aqui para falar desses frutos públicos, né, de louvor à mulher, sim, né, e a todas que tem essa responsabilidade de gerenciar, de conduzir, de aconselhar, né, de apacentar. Você seja a apacentadora do seu lar, como a mulher de Provérbios, onde o Senhor conduziu, sem dúvida, a ter uma vida que agradava a Ele, porque cuidava da sua casa, cuidava dos seus filhos e também cuidava dos seus maridos, né? Eu digo, cuidava do seu marido. Então, que você seja essa mulher cheia dessa graça, aonde o Senhor tem uma palavra poderosa para posicionamento, porque Ele está sempre presente. E eu queria falar que, né, esse é o nosso Pode Ouvir. Tem sempre uma porção de Deus para acrescentar no seu coração, de histórias de fé, de alegria e, sem dúvida, de um grande chamado que o Senhor quer fazer, que você seja essa pessoa com voz e posicionamento para fazer mudanças e que carregue isso como um legado para que muitos sejam edificados. Esse é o propósito do nosso canal, em especial, para levar para sua casa e para sua vida. E eu fico aqui, né, nesses bastidores, te vejo no próximo encontro, te deixo um grande abraço, um beijo muito caloroso, que você seja abençoado por Deus e a gente se veja no próximo encontro. Beijo, bye bye!